e despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? E ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Graças a Deus, eu quero nesse momento fazer um segundo de oração. Logo após, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta manhã. Senhor meu Deus e meu amado Pai, em o nome do seu Filho, amado Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, meu Pai, por esta oportunidade. Ó Deus, que o Senhor tem nos concedido a todos nós nessa manhã. Meu Pai, nesse momento eu faço uso, meu Pai, de todo esse aparelho, meu Pai, da sua palavra. Quero fazer nesse momento, ó Deus, a exposição da sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, usar a minha vida como um canal de bênção, meu Pai, para que a vida desse meu irmão, para que a vida dessa minha irmã venha a ser, meu Pai, abençoada de uma forma, Deus, poderosa, grandiosa. Ó Deus, através da tua palavra, Espírito Santo, venha abrir, meu Pai, a nossa faculdade mental, para que nós possamos, ó Deus, entender, meu Pai, toda a altura, ó Deus, toda a altura da sua palavra, toda a profundidade da tua palavra. Eis aqui, meu Deus, eu coloco a minha vida, Pai, na tua disposição, e me use, meu Pai, conforme a tua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado e essa pessoa seja alcançada, meu Pai, independente, meu Pai, do que ela esteja, Deus, enfrentando, passando, ó Deus, nesse exato momento. Muito obrigado, seja conosco, em o nome do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã diante de um texto muito conhecido. Nesse momento, no capítulo 4, no seu versículo de número 35, o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, Mateus ele narra esse acontecimento. Lucas, também o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, do versículo 22 ao versículo versículo 25, Lucas também ele relata, né? Ele relata o mesmo acontecimento. E na direção de Deus eu escolhi aqui, eu fui direcionado pelo Espírito Santo a ir justamente no Evangelho de Marcos. Observa que Marcos também ele relata o mesmo acontecimento aqui, que numa certa ocasião, quando a gente observa o versículo, quando a gente entra a partir do versículo 35 até o versículo de 41, a gente observa que é muito notório, é muito bom que você entenda uma coisa, que aonde Jesus estava, havia uma grande multidão, e também havia no meio da multidão pessoas que eram curadas, pessoas que pela fé tocavam em Jesus e era curada. Observa uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você nesta manhã, porque nem todos que estavam rodeados de Jesus, nem todas as pessoas que faziam parte desta multidão que estava em volta, que seguia Jesus, era curada, tinha a sua vida transformada. Algumas pessoas seguiram Jesus, mas eles não tiveram o privilégio, eles tiveram o privilégio de ver Jesus operando muitos milagres,
mas porém eles não tiveram o privilégio de Jesus operar um grande milagre na sua vida pessoalmente. Por isso que é muito bom nesta manhã que eu e você atenta para uma coisa, para toda instrução, para toda revelação da parte de Deus para mim e para a tua vida. Observa aqui que eles estão agora diante do rio, diante do mar, e observa que eles vão passar de um lado para o outro. Marcos relata no seu versículo, no mesmo versículo 36, que eles deixando a multidão, levaram consigo, e assim no barco havia também com eles outros barquinhos. Observa que existe também, assim que Jesus deixa a multidão, assim que eles deixam a multidão, eles entram dentro de um barco, de um barquinho, né, de um barco, e observa que vai ter outros barcos também que estão ali com eles. Observa no versículo 35 aqui uma coisa muito interessante, que eu quero ser bem detalhista, eu quero ir com muita paciência aqui nesta manhã, para que você entenda uma coisa bem revelada aqui no texto. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, observa que a hora já é uma hora avançada, disse-lhe, passemos. Observa no passemos aqui que há uma ordem. Jesus ele olha para os discípulos, com aqueles que estão ali seguindo ele, passemos para o outro lado. Jesus não está dizendo aqui, eu vou passar, vocês vão passar, não. Observa aqui, para que você possa entender nesta manhã, todo o decorrer, todo o processo desta palavra aqui nesta manhã. Jesus disse claramente no versículo, na parte final do versículo 35, passemos para a outra margem, para o outro lado. Então, se passemos, Jesus deixou aqui declarado que Jesus iria passar com eles. E eu te pergunto aqui, abro um espaço aqui para te perguntar, será que Jesus está passando com você esta situação que você está enfrentando? Será que Jesus está passando com você nesse deserto? Será que Jesus está passando com você nesta prova, nessa tribulação? Qual que é a prova? O que você tem de certeza dentro da tua alma, dentro do teu espírito, que possa te trazer uma fagulha de esperança, um fio de esperança, que você tem dentro de você uma certeza que você está no meio desse deserto, mas que você não está sozinho, que você tem uma convicção, ainda que seja pequena, um fio de esperança, que Jesus está contigo. É muito importante na minha e na tua vida que a gente, no decorrer desta caminhada, a gente tenha esta convicção. Porque se você não tem convicção que a pessoa de Jesus está presente no seu dia a dia, como é que você pode ter também agora, se você não tem essa certeza, como é que você pode ter certeza agora da salvação, que quando tudo se cumprir, naquele dia que está prometido, que é declarado, que Jesus irá buscar a tua noiva, como você pode ter certeza também que você estará com ele ali na borda dos cordeiros? Por isso que você precisa nessa manhã ter esse entendimento, essa compreensão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, ali no livro aos Hebreus, a palavra vai ser bem clara, que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, que ele tenha fé,
Porque sem fé, nada, a pessoa que não tem fé, ela não crê, ela não acredita, ela crê na ciência, ela espera na ciência, ela espera na tecnologia, ela espera em qualquer outra coisa, menos em Deus, menos no plano, na redenção do Cordeiro. Por isso que você tem que pedir, se te falta fé, se você é uma pessoa, meu irmão, irmã, se você é uma irmã que tem dificuldade em ter fé, mas porém você tem esse desejo, ore a Deus, ore ao Pai, peça para que Deus use de misericórdia da tua vida e te dê fé. Porque é muito difícil você ver milagre, é muito difícil você contemplar o sobrenatural de Deus, se você é uma pessoa que você não tem fé. De repente você tem o privilégio de ver na vida de outras pessoas, mas você nunca vai conhecer do lado de dentro do seu ser, da sua alma, do seu espírito, a grandeza desse Deus. E você pode ter certeza que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Deus da minha e da tua vida, é um Deus muito grande, é um Deus grandioso. Por isso, Jesus ele deixou bem claro aqui no versículo 35, passemos. Então Jesus está deixando claro a presença dele no meio desse trajeto. Eu quero que você entenda uma coisa, não era do conhecimento dos discípulos, dos homens, das pessoas que estavam ali, o que haveria de acontecer. Eles não tinham ciência. Os discípulos de Jesus, eles não tinham conhecimento que no mar se levantaria, que no meio dessa trajetória, se levantaria agora uma grande tempestade, um grande temporal. Observa que eles vão tranquilo, eles vão sossegado. Mas observa, a Bíblia nos revela que quando eles estão ali no meio dessa trajetória, se levanta um grande temporal. Eu já paro aqui para abrir um espaço e eu aprendo uma coisa aqui. Que no meio de uma tempestade, que no meio de uma situação, independente qual seja a situação da tua vida, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero compartilhar com você, observa assim que eles estão no meio do trajeto, uma coisa eles têm que fazer, eles têm que permanecer agora dentro do propósito. Eles têm que agora permanecer dentro do trajeto. Sabe por quê? Porque no meio de uma tempestade, no meio daquela tempestade que eles estavam ali, eles não tinham como voltar para trás. Eles não podiam voltar para trás. Sabe por quê? Porque se eles voltassem para trás, o temporal iria continuar. Se eles olhassem para a esquerda, se eles olhassem para a direita, o temporal permaneceria da mesma maneira. Mas agora nós temos uma opção. Eles tinham uma opção: encarar a tempestade e permanecer dentro do teu trajeto. Agora eu aprendo uma coisa, uma grande revelação aqui no texto, trazendo para mim, eu estou aplicando essa palavra na minha e na tua vida nessa manhã. Por quê? Que em dados momentos da nossa vida, dentro dessa trajetória, a gente acaba agora querendo parar. Agora, no meio de uma tempestade, adiantaria agora, serviria o quê se eles parassem?
Adiantaria o que eles ir para o lado direito, para o lado esquerdo, ou voltasse para trás? Não continuaria eles no mesmo processo? Então o que se fazer, o que fazer na hora da tempestade? Você sabe, é uma pergunta, te faço uma pergunta dentro do texto nessa manhã. O que fazer na hora da tempestade? Quando o Espírito de Deus colocou quando o Espírito Santo colocou no meu coração essa passagem, logo eu quero pregar sobre um tema nessa manhã: o Deus de providência, o Deus de provisão. O nosso Deus é um Deus que zela pela nossa... o Deus do controle. Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle. O tema é esse nessa manhã. Deus está no controle. Você crê? A senhora acredita? O Senhor acredita que Deus está no controle da situação? Sim ou não? A Bíblia diz que a gente temos que ser bem enfático. Ou é sim, sim, ou não, não. O que passar disso, meu irmão, minha irmã, é de procedência maligna. Você crê que Deus está no controle dessa situação? Se você acredita que Deus está na situação, que Deus está no controle desta tua situação, por que você tem pensado em desistir? Por que você está pensando exatamente agora em abandonar, em parar, em cavar um buraco e se esconder lá dentro? Eu quero te falar uma coisa de Deus para a tua vida aqui nesta manhã. Ainda que você se escondesse, ainda que você cavasse um buraco muito fundo na terra, lá, até mesmo lá na profundeza da terra, o olhar de Deus te alcançaria. O buraco mais fundo que você cavasse não seria o suficiente para impedir que o olhar de Deus te alcançasse. Deus está te vendo, minha irmã. Deus está olhando. Deus é o Deus que contempla a tua vida. Se você agora decidisse lançar no mais profundo do mar, no mais profundo do oceano, ali onde o homem não conhece, ali onde a ciência não conhece, ainda que você viesse mergulhar nas profundezas da água, até mesmo no mais profundo do mar, da água, das águas, mesmo assim o Senhor te alcançaria. Mesmo assim, a visão de Deus te alcançaria. Ainda que você decidisse agora se esconder na imensidão do céu, se você entrasse ali no espaço ali e procurasse ali um esconderijo para se esconder, mesmo assim, mesmo o céu mesmo o espaço sendo grande, infinito, muito grande, mesmo assim não teria o poder de impedir que o olhar de Deus te alcançaria, meu irmão. Então eu aprendo dentro da grandeza, da soberania de Deus. Não existe esconderijo que Deus não possa ver. Não existe situação, não existe problema, não existe enfermidade que Deus não possa ver, saber, sentir o que a gente está passando. Sabe por quê? Quando a gente pega os 4 evangelhos, nós vamos ver que quando Jesus ele chega ali diante daquela mulher, da viúva de Naim, que estava ali se dirigindo para o cemitério, para poder ali enterrar seu filho, assim que Jesus se encontra com ela,
A Bíblia deixa clara que Jesus é movido, e Jesus foi movido de íntima compaixão por aquela mulher. Então, se você está sofrendo, Jesus também sofre. Se você chora, Jesus está do seu lado e está junto com você nessa peleja. Talvez nesse exato momento agora, as pessoas te abandonou. Agora que você não tem mais condição alguma de fazer alguma coisa a favor dessa pessoa, agora que essa pessoa não precisa mais de você, ela te abandonou. E talvez justamente no momento que você mais precisa de um abraço, no momento que você mais precisa de um ombro para chorar, de um peito para encostar a tua cabeça, de um conselho, de uma companhia, as pessoas agora, elas desapareceram. Elas sumiu. Você não acha ela em lugar nenhum. Você manda mensagem, elas leem a mensagem e não te respondem. Você liga 1, 2, 3 vezes e a pessoa não te atende, cai na caixa postal. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Talvez todos desapareceu. Talvez todas as portas que você bateu se fecharam diante da tua vida. Mas Jesus, a pessoa de Jesus, está te dizendo aqui nesta manhã que eu não te abandono, que eu não te desampararei, que eu não te deixarei só, que eu estou contigo, que eu vou passar contigo, eu estou no meio. Eu quero olhar, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Dentro do texto aqui, no capítulo 4 de Marcos, no versículo 35, eles estão ali. Eles estão ali rodeados de uma grande tempestade. E essa tempestade, cada minuto que passa, só Deus conhece, só Deus, o Espírito de Deus é do conhecimento de Deus, é da ciência de Deus, o que significa cada minuto da tua luta. Deus conhece cada minuto do teu sofrimento. Deus conhece cada minuto de cada lágrima. Jesus conhece, o Espírito de Deus conhece cada lágrima que você tem derramado. Cada lágrima que você tem derramado é assim. Deus conhece. Observa ali que quanto mais minutos se passa ali, a tempestade aumenta. No versículo 37, e se levantou-se um grande temporal de vento. O vento é muito forte, é um temporal. E esse temporal, nós temos provas no versículo 37, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aquele barco ali, nós temos ali uma análise. Eu tenho o versículo 37, me dá uma autoanálise do que vai acontecer. A Bíblia diz que o vento, o temporal é muito forte, que as águas passavam por cima do barco, de maneira que as águas já se enchia de água. Aquele barco iria afundar, meu irmão. Sabe por quê? Porque uma estrutura de barco, ela é fabricada com uma certa capacidade de peso sobre aquela estrutura. E se exceder o seu limite de peso, ela se rompe, ela se quebra, ela se parte. Então, o que iria acontecer aqui, justamente iria acontecer isso. Aquela estrutura ali iria se romper. Mas sabe por que aquela estrutura não se rompeu? É uma estrutura feita por mãos humanas.
talvez ali era uma navegação ali de madeira, talvez ali foram madeiras que foram ali trabalhadas, e se fizeram aquele barco iria ali agora afundar, iria se quebrar. Sabe por que não se quebrou no meio daquela tempestade? Porque Jesus estava dentro. Porque Jesus estava dentro. Por isso que não se quebrou. Sabe por que você ainda não morreu, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus ainda trabalha em pró a tua vida. Porque Jesus ainda não desistiu da tua vida. Sabe o que o profeta Jeremias ele escreve lá no livro de Lamentações? Que a misericórdia de Deus, ela é a causa de nós não sermos consumidos, meu irmão, minha irmã. Isso não procede, isso não vem da minha faculdade, isso não vem dos meus atributos humanos, isso vem de Deus, isso procede de Deus, a resposta é Deus, irmão. Por isso que não se afundou. Sabe por que você permanece vivendo, sabe por que você levantou nessa manhã? Porque lá do alto, Deus ele disse que você e eu iria levantar, iria viver o dia de hoje, meu irmão. Então, observa que as águas enchiam. Versículo 38 diz, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, dizendo, mestre, não te importa que perecemos? Observe numa linguagem mais direta, Senhor, não te importa que perecemos? Você não está preocupado? Você não se importa, em outras palavras? Você não liga? Você não está vendo o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo com a gente aqui? Quantas das vezes na minha e na tua vida, sim, Senhor, quantas das vezes, diante desta realidade que a gente está vivendo, a gente, dentro da nossa alma, quantas das vezes, não somente dentro da alma, mas também com as palavras que saem da nossa boca, a gente nos voltou para Deus e disse, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas das vezes você disse, Senhor, será que eu preciso pedir? Será que eu preciso implorar para o Senhor vir, para o Senhor me atender? Mas eu falo algo de Deus para a tua vida. Se for necessário humilhar, se humilha, meu irmão. Se for necessário derramar lágrima, derrame. Se for necessário ir de um lugar para o outro, vá. O que não pode é se conformar. O que não pode é ficar da mesma maneira. O que não pode é eu ficar dentro dessa situação e não fazer nada. Por isso que se eles tivessem uma solução ali, eles não teriam recorrido. Agora eles recorrem a Jesus e ele já manda logo uma pergunta para Jesus. Eles não poderiam ser direto. No versículo 38, eles não poderiam ser diretos, Senhor, repreende esse temporal, repreende essa tempestade. Não, ele, Senhor, o Senhor não se importa. Em outras palavras, Senhor, não dá a mínima para nós, o Senhor não nos ama. Quantas das vezes a gente quer fazer aí uma colocação, colocando aí até mesmo o amor de Deus, questionando o amor de Deus, querendo falar contra o amor de Deus, porque se Deus amasse, ele não permitiria acontecer o que está acontecendo. Quantas das vezes a nossa atitude perante Deus é isso? E eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Tudo, o meu passado, o teu presente, o teu futuro, está
estão agora tudo diante de Deus. Então Deus sabe tudo o que acontece na minha e na tua vida. Deus conhece toda a escuridão dos nossos pensamentos. Deus conhece a intensidade dos nossos limites e fraqueza. Mas Ele não está calado. Ele não está dormindo diante dessa situação. Sabe por quê? Aprenda uma coisa, porque Jesus já tinha decretado. No versículo 35 que começa a passagem, Jesus já tinha decretado, passamos para outra margem. Jesus já tinha decretado ali que eles iriam passar. O que eles não sabiam é que eles iriam encontrar o obstáculo no caminho, que eles iriam encontrar uma pedra no caminho. E porventura eu te pergunto, tem sido diferente na minha e na tua trajetória, meu irmão? Jesus tinha o conhecimento. Jesus tinha total conhecimento ocorrido do acontecimento ali. Jesus sabia o que iria acontecer. Ele está ali dormindo sobre uma almofada. Eles vão despertar. Despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? Observe no versículo 39, ele despertando. Observa qual que foi a atitude de Jesus. Jesus, ele poderia ter agora ali, argumentado ali, se explicado a eles ali. Ele poderia estar respondendo a pergunta. Porque a pergunta que eles fizeram para Jesus: Mestre, o senhor não se importa? O senhor não está preocupado? Observa que Jesus não responde eles. Não, Jesus, ele vai direto na solução, meu irmão. Meu irmão, não, aprenda, eu preciso entender. Entenda uma coisa, irmão. Deus, ele vai para... Jesus, quando ele entra para resolver. Para resolver a situação. E observa aqui ele no versículo 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Observa que Jesus, ele se desperta ali e ele vai resolver o problema, irmão. Ele não vai querer saber o motivo, a causa, o que aconteceu. Diferente de mim e de você. Quando uma pessoa precisa da gente, quando a gente conhece uma pessoa que se envolveu num problema, e essa pessoa chega para pedir ajuda, eu e você, nós temos uma natureza, nós só vai ajudar se a pessoa falar o que ela está passando, o que está acontecendo. Aí daquilo que eu e você recolhe, daquilo que a gente fica sabendo, a gente vai pegar e vai se prontificar. Agora, ou você é uma pessoa se envolveu num problema, ela não te fala qual que é o problema, e você ajuda ela da mesma maneira? Você ajuda ou não ajuda? Ou você vai falar nesse momento: não, eu não quero saber, eu vou lá e ajudo. Mentira, sabe por quê? Porque eu e você, nós temos um costume de que quando a pessoa pede uma ajuda, que a gente sabe que a pessoa se envolveu num problema, a gente, para se envolver, a gente quer saber, não é verdade? Mas Jesus aqui, quando ele se desperta, ele não está preocupado com o que aconteceu, não. Ele entra para resolver, meu irmão. Ele entra para dar uma solução. Então, se você não vai ajudar, então não atrapalhe, meu irmão. Se você não tem uma palavra de vitória, se não pode sair uma palavra da tua boca de Deus para ajudar, permaneça com a tua boca calado, porque assim é melhor, meu irmão. Se você não vai ajudar, então não aponta, não critica. Então Jesus, ele se levanta, isso que eu aprendo no versículo 39. Receba essa revelação. Você não gosta de revelação, meu irmão? Então receba essa revelação do céu quente para a tua vida nessa manhã. E observa que o mar se aquietou, sabe por quê?
Sabe por que o mar se aquietou? Porque o mar, as águas do mar, o vento, entende que eles entendem agora o poder da palavra de Deus. Eles atentam agora para a autoridade que foi agora declarada. E sobre essa autoridade declarada, sabe o que acontece? Eles obedecem. Por que eu e você não temos dificuldade de obedecer à voz de Deus, meu irmão? Se Deus já disse que estaria conosco até a consumação do século, por que eu e você anda impaciente? Por que a nossa alma se abate? Por que nós se corroemos por dentro, meu irmão? Minha irmã. Então, Jesus agora calma. E a Bíblia diz que houve grande bonança. Esta é a graça que Deus quer operar na tua vida, através do teu poder, da tua palavra, que é inerrante, que não muda, que permanece na mesma posição a respeito da minha e da tua vida. Jesus disse para eles no versículo 40, porque só estão tímidos, ainda não tem desfé. Observa aqui no versículo 41, e sentiram um grande temor, dizia uns pelos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É uma pergunta. Observa o versículo 41, e sentiram um grande temor e dizia um aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem que é esse, irmão? É a semente da mulher, é o filho de Davi, a descendência de Jessé. Mas sabe quem que é esse? É o Messias. Sabe quem que é esse homem que até o mar lhe obedece? Aquele que morreu na cruz. Aquele que morreu na cruz no meu e no teu lugar. Esse é o homem que até o mar lhe obedece. É o Jesus, é o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. É a estrela da manhã. É a roda de Sarão. É aquele que quando estava entrando ali, eles estavam dizendo ali, Rosana nas alturas, Rosana nas alturas. É aquele que estava sentado sobre o jumento, meu irmão. É aquele que entrou sentado sobre o jumento. É aquele, sabe, esse homem que até o mar obedece, sabe quem que é esse? É aqueles que eles cuspiram no rosto dele, é aquele que foi crucificado, é aquele que foi espancado, é aquele que teve um dos seus lados ali atravessado com uma flecha, meu irmão, é aquele que no Getsêmani orou por 3 vezes, Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita conforme a tua vontade. É esse que tem o poder de acalmar o mar. Ele tem o poder de acalmar, de dizer para a tua vida, para o vento que se assopra sobre a tua vida, cala-te, quieta-te, e tudo vai voltar, irmão, para o seu devido lugar. Para o seu devido lugar. Receba de Deus essa palavra na tua vida nessa manhã, meu irmão. Mas o que fazer, irmão? O que fazer na hora da tempestade? Contemplar a tempestade não é a solução. A primeira coisa, contemplar a tempestade não é a solução. Segundo ponto aqui, o que fazer na hora da tempestade? O que você está fazendo? Olhando para o problema, olhando o tamanho do problema. Agora aprenda uma coisa, reclamar contra a tempestade não é também a solução, meu irmão. Se você é um crente reclamão, se você é uma pessoa reclamão, não adianta nada, não vai mudar nada. Usar rimos na tempestade também não é a solução, meu irmão. Não é. Se a tempestade está ali agora,
Eles vão pegar agora o remo agora e vão remar. Aprenda, não tem como vencer lutas na força do braço. Lutas, tempestade, ventos fortes se vence com o joelho no chão. Você já dobrou seu joelhinho santo, meu irmão? Você já dobrou seu joelhinho santo? Você já se dobrou agora? Você já buscou, entrou no socorro ali, no quarto ali de relacionamento entre você e o teu Deus? Aqui, o que devemos pedir? Socorro, meu irmão. A quem nós podemos pedir socorro? Para os discípulos, eles iriam pedir um outro socorro? Eles iriam pedir agora socorro para outros barcos que estavam ali do outro lado? Eu aprendo uma coisa dentro desse texto aqui nessa manhã, meu irmão. Porque o mesmo temporal, o mesmo vento que estava soprando sobre o vento, sobre o barco ali, estava soprando sobre os outros barcos também. Então, não é só você que está no meio do deserto, meu irmão. Não é só você que tem problema, não. Não é só você que passa luta, não. Devemos pedir socorro para as pessoas que estão na praia. Eles estão distantes. Devemos pedir às autoridades que estão agora ausentes. Vamos pedir agora pro prefeito, pro presidente. Vamos esperar agora no homem, nas autoridades constituídas. Então Jesus estava com eles ali. Como esses homens socorreu os discípulos. Ele estava dentro do barco, meu irmão. Os discípulos lembraram-se dele, meu irmão. Se lembra, de repente você está igual os discípulos. Eles se lembraram que Jesus estava lá dentro, meu irmão. Os discípulos se aproximaram-se dele. E ele repreendeu o mar e o vento. Esse é o homem poderoso, irmão. Esse é o homem que desceu do céu. Este é o homem que desceu do céu. Este é o homem que morreu por nós. Este é o sumo sacerdote celestial. Este é o único homem que nos pode salvar agora, meu irmão. Essa é as condições, irmãos. Esse é o único homem que pode nos salvar agora. Não existe salvação fora dele. Receba essa palavra nesta manhã, meu irmão. Palavra de Deus para a tua vida, para o teu crescimento. Quero aproveitar esta oportunidade também. Me falta 7 minutos para mim estar encerrando aqui essa programação. Hoje nós estaremos ali num grande culto de libertação. E você é meu convidado, meu irmão. Eu te convido. Depois não vai amanhã no futuro dizer que você não teve oportunidade. Não vai dizer amanhã que você não teve um convite. Se você está me ouvindo, se você está aqui em São Sebastião do Paraíso, na zona rural, no campo, na fazenda, eu te convido a estar conosco ali, a partir das 19h30, no bairro Canaã, um grande culto de libertação. Mas não é o homem que liberta, não. Sabe o que a Bíblia diz? O meu povo é destruído. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. E sabe o que a Bíblia nos revela? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outra maneira. Não existe outra forma a não ser pela palavra. Essa pode libertar a tua casa. Essa pode te libertar. Essa pode libertar por uma vez toda a tua vida, toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Quero orar nesse momento em nome de Jesus. E logo após estaremos encerrando essa programação em nome do Senhor Jesus. Amém, querido Deus? Eu te agradeço, Pai eterno, por esta provisão, meu Pai, por esta palavra, por esse alimento. Ó Deus, Tu és o Deus que tudo está no Teu controle, Pai.
Eu quero te agradecer, meu Pai, nesta manhã de sexta-feira, Pai. Porque, meu Deus, num outro lado, uma pessoa, meu Deus, partiu, meu Pai. Meu Deus, uma pessoa, meu Deus, se envolveu num acidente. E ela acabou, Deus, perdendo a sua vida, Pai. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento, meu Deus, pedindo, meu Pai, escape. Pedindo, ó Deus, que o Senhor dê, meu Pai, o livramento, meu Pai. Ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão, ó Pai, talvez correndo um grande risco, um grande perigo. Meu Deus, livra, meus irmãos caminhoneiros, nesse exato momento. Essa pessoa que está, meu Pai, transitando nas ruas, com um automóvel, com uma moto, com uma bicicleta, até mesmo de a pé, meu Pai. Querido Deus, essa pessoa que talvez nesse momento, meu Deus, ela não tem mais alegria, que ela perdeu, meu Deus, totalmente a esperança. Pai querido, e essa pessoa está querendo colocar um ponto final na tua vida. Meu Pai, que esse pensamento, ó Deus, seja repreendido. Meu Deus, que esse pensamento seja quebrado. Que essa força seja anulada pelo poder do teu nome, meu Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Deus abençoe, meu Pai, esta cidade, meu Pai. Meu Deus, eu clamo, meu Deus, para todas as autoridades constituídas, tanto autoridades espirituais e tanto autoridades, ó Deus, humana, meu Pai. Se nos dê graça, meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Dai a nós um final de semana abençoado. E se o Senhor não voltar, meu Pai, Senhor Jesus, estaremos aqui, meu Pai, semana que vem. Que essa final de semana seja um final de semana abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus.